Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, tá? Hoje a nossa aula é sobre partida direta de motores trifásicos, tá certo? O que vocês estão vendo aqui é um ambiente de um programinha chamado CAD-Simu. O CAD-Simu é muito utilizado por técnicos e engenheiros, primeiro por ele permitir a simulação do circuito e segundo por ele ser bem gratuito, né? Então ele é muito utilizado por nós para executar, por nós técnicos e engenheiros para executar esse tipo de serviço, tá? Vamos ver aqui, então nós temos os componentes que a gente viu na última aula, os disjuntores, né, aqui no caso, os relés térmicos, né, as contactoras, todos os símbolos que a gente já está acostumado, tá? Depois que o técnico ele monta isso, aqui no caso a gente tem o circuito de potência, tá? Ou o circuito principal e o circuito auxiliar aqui, o circuito de comando, tá? Eu dividi em duas partes para ficar mais fácil a visualização de vocês, tá? Porque geralmente é assim que a gente faz mesmo, tá? Observando isso aqui, a gente vai fazer o que? Eu vou para a simulação do circuito para mostrar como funcionaria o processo todo, tá? Entrando no modo simulação do programa, eu consigo ligar os disjuntores, ó. Liguei o disjuntor bipolar, o disjuntor tripolar, e aí, botoeiras B1, ela é uma botoeira NA, né? Normalmente aberto, ó, está aberto aqui. Então eu consigo clicar em B1 e faço o meu motor funcionar. Se eu quero desligar esse motor, eu clico em B0 e ele desliga. Uma coisa que é bem legal, que se eu desligo o disjuntor que vai do circuito principal para o meu motor, eu consigo ainda acionar a contactora, tanto que até mexe os contatos aqui, né, da contactora, porém não tem energia porque o disjuntor não deixa passar. Então ele simplesmente funciona a contactora, mas não o meu motor, tá certo? Observe outra coisa, o B1 é uma botoeira que ela é como se fosse um botão de campainha, ela liga e desliga, né? Então acontece, eu dou só a partida e depois eu tiro o dedo do botão. Quando eu tiro o dedo do botão, ele simplesmente abre o contato. Então farei com que desligaria a minha contactora, não fazendo o motor funcionar. Porém, ele não acontece isso porque eu tenho um contato 13 e 14 que permite o bypass, ou seja, um desvio, uma ponte. Ele entra aqui a corrente, depois que funciona, a corrente passa por 13, ligando a minha contactora, tá? Então esse aqui a gente chama de contato de selo, tá? Esse contato a gente viu que está já na própria contactora, então toda contactora já tem dentro dela esse contatinho de selo aqui para isso, tá certo? Outra coisa aqui que eu vou fazer, vou desligar todos os circuitos, ó, vou ligar o trifásico e vou ligar o meu disjuntor de comando com o circuito auxiliar aqui. Ligo B1, funcionando o motor. Aqui eu vou simular um defeito no meu motor, tá? Que é o do relé térmico. Teve uma sobrecarga, o eixo do motor trancou alguma coisa, passou uma corrente muito grande por aqui, o relé térmico vai acionar. Eu quero que vocês observem aqui, ó. Observe 95 e 96. Eu vou clicar em cima para simular o defeito e ele abre essa chave aqui. Vou fazer de novo, tá? Tudo aqui, liguei meu motor. Perceberam? Ele abriu aqui. Então esse contato aqui, esse contato principal do relé térmico, ele monitora a corrente que passa para o motor. Se passa do limite, ele abre esse contato aqui, que por sua vez desliga todo o circuito auxiliar, desligando a contactora. Essa é uma forma de fazer com que a gente consiga desligar o circuito, criar proteções para o circuito, sem manejar diretamente uma corrente muito alta, tá? Porque pode acontecer de estar passando 300, 400 amperes aqui para ligar o meu motor, e aí 300, 400 amperes aqui de uma forma direta pode ser perigoso para o operador. Então dessa forma eu consigo fazer uma proteção do meu circuito de uma forma indireta, tá certo? E aí eu só vou dar mais uma explanação sobre o contato de selo para que vocês entendam bem como isso funciona, tá? Deixa eu desligar aqui. Aqui está o contato de selo como a gente falou. Eu vou fazer uma coisa que é simplesmente tirar o contato de selo da instalação. E olhem só o comportamento que vai ter. Tá? Eu ligo aqui, e aí eu ligo meu motor. Opa, aqui, certo. Liguei meu motor, ó, tá funcionando. Só que a partir do momento que eu tiro o meu dedo do botão, ó, tirei o dedo, ele desliga o motor. Então o contato de selo ele serve isso. Ele serve para manter o circuito funcionando, tá certo, pessoal? Visto isso tudo, vamos para a montagem agora. Bom, pessoal, aqui a gente tem o nosso circuito, tá? Onde a gente vai montar nosso circuito, nossa chave magnética, certo? Nessa área aqui, primeiro a gente pode olhar que nós temos dois esquemas de ligação. O da esquerda é o circuito principal, ou de potência, e o da direita é o auxiliar, ou de comando, certo?
Nesses dois esquemas aqui a gente vai perceber que tem vários números e a gente vai montar de acordo com esses números, tá certo? Então vamos começar colocando aqui os componentes que a gente vai utilizar na instalação. Pegando primeiro o circuito de potência, que é o da direita, tá? O primeiro símbolo que a gente vê descendo ali é os disjuntores. Nesse caso, à direita a gente tem disjuntor trifásico, correto? Então nós temos aqui em cima 1, 3 e 5, embaixo 2, 4 e 6. Na sequência, vamos colocar do outro lado já para balizar o que a gente vai fazer, né? No lado direito, o segundo lado direito tem um disjuntor também. Esse disjuntor é um disjuntor bipolar ou bifásico, então já vou deixar ele lá pronto. Em que situações eu usaria dois disjuntores para esse tipo de caso? Por exemplo, eu tenho um painel, esse painel comanda todos os motores da minha fábrica, tá? Então eles ficariam todos subordinados ou abaixo de um disjuntor, tá certo? E a chave, e cada desse trifásico ficaria perto do seu motor que ele vai acionar, então eles teriam uma distância grande. Aqui no nosso laboratório a gente às vezes aproveita, né? Então ao invés de usar dois disjuntores eu utilizo um só e na saída desse eu faço como se fosse a saída desse, então seria dois fios de cá para fazer o resto do circuito, tá certo? Mas isso vamos começar a fazer dessa forma, separado, justamente para conseguir mostrar como é que funciona a ligação desse nosso amigo aqui, cada circuito no seu quadrado, como diria outro. Depois nós vamos perceber que vem o próximo componente, ele é um K, né? Então se é K, do lado direito, a gente vai perceber que ele é uma contactora. Então tá aqui a contactora, tá certo? Nós temos aqui, só para lembrar, o 13 e 14, aqui nós temos 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, né? E nós temos aqui embaixo, ó, o A1 e o A2, né? Então é muito importante também lembrar desses dois caras aqui, tá? Então sendo assim, eu coloquei o K na nossa instalação aqui. Feito isso, tem outro componente antes de chegar no motor. Esse componente é o relé térmico. O relé térmico nós temos o quê? Os contatos principais, 2, 4 e 6. Esses fios aqui vão ser 1, 3 e 4, tá? Já com o esquema de ligação. E depois nós temos o quê? O 95, 96, 97 e 98, que são esses contatos em cima aqui. Então tem os contatos em cima, ó. Percebeu? Tem um degrau, né? Opa, aqui melhor. Ele tem um degrau. Então os contatos de cima são 95, 96, 97 e 98. E os de baixo são os principais, tá certo? Então vou colocar ele fixo já na posição para adiantar a nossa vida aqui e quebrar o nosso galho, né? Aqui fica uma dica, sempre quando for fixar, geralmente aqui em sala de aula eu já entrego para vocês eles já combinados um no outro, mas mesmo assim sempre verifiquem se está bem apertado os parafusos, justamente para quê? Para que não haja mau contato. Havendo mau contato, pode ser que um fio se solte, feche algum curto, ou até mesmo o motor de vocês não funcione. Então, para evitar isso, a gente aperta bem os parafusos, né? Tá de acordo, tá tranquilo. Então, ok. Então, aqui a gente vai ter. Do outro lado de comando, a gente percebe que tem outros componentes. Esses componentes são as botoeiras, tá? A gente vai usar essa base aqui, e aqui tem contatos NF e NA, tá? A gente vai explicar com calma esses nossos amigos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer a conexão, a entrada de energia desses dois disjuntores, tá? Aqui eu tenho um cabo, esse cabo PP aqui ele está me trazendo as 3 fases, uma correção de acordo com a NBR 5410, o fio azul é sempre neutro, tá? Aqui ele não vai cumprir essa determinação da norma justamente por falta de material aqui. Então a gente vai utilizar o azul como fase, tá? Mas aqui é só de forma didática, não vai ter problema nenhum. Mas a gente sabe que esse fio aqui não deveria ser azul, né? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, o alimento. A primeira fase entrando aqui no disjuntor, tá certo? E aí começa uma função bem importante. Eu vou pegar fios aqui para nos ajudar a fazer jumpers. Como é que funciona isso? Jumpers, pulos, saltos, né? Eu coloco um fio aqui na segunda fase, aqui no terminal 2, e conecto mais um junto com ele, no mesmo terminal, certo? No mesmo contato. E aperto. E eu fiz uma ponte. Essa ponte, esse fio da ponte, daqui os dois juntos, vai vir nesse lado de cá do disjuntor,
correto? Esse outro aqui, ele vai entrar no terminal 5. Eu vou pegar outro daqueles que a gente gostou bastante e vai colocar junto também. Deixa eu colocar esse aqui primeiro, afrouxar um pouquinho o contato aqui e deu. Sempre que eu falei, montem primeiro o circuito de comando, né? Aí a gente está começando justamente por essa parte aqui, porque é por aqui que a gente começa a alimentar o nosso circuito. Aqui, viu? Eu tinha ficado frouxo, agora tem que apertar ele bem. Então eu preciso alimentar o meu circuito de comando antes de passar para os próximos passos aqui. Então, feito a alimentação do meu circuito, agora a gente vai para a parte de auxiliar, circuito auxiliar. A gente vai perceber que nós temos o 4 aqui, correto? Então no 4 eu vou colocar um terminal, um fio, melhor dizendo, e esse fio ele vai até o A2. Onde está o A2? Aqui, lá embaixo. Eu vou mostrar uma outra contactora. O A2 ele encontra-se aqui, bem aqui, que a gente vai encontrar o A2, tá certo? Feito isso, esse lado, de acordo com o esquema, está feito. Mas tem um fio que sai do terminal 2 do disjuntor, né? Então a gente vai afrouxar aqui e coloca o 2. Do 2 ele vai para onde? Ele vai para o 95, 96. 95 e 96. E a gente olha primeiro o símbolo. Aquele símbolo é de contato auxiliar de relé térmico. Então é esse cara aqui. Então a gente vai procurar na carcaça dele onde é o 95 e 96 e a gente vai perceber que são esses dois aqui do canto. Esse é o 95, então a gente coloca no 95. Deixa eu só pegar a chave aqui que é melhor. Ok. E vai sair no 96. Correto? Então 96. Pronto. Entrou no 95, sai do 96. Do 96, de acordo com o projeto, ele vai para B0. B0 é o componente de botoeira, B, né? Então nós temos um contato de botoeira. Está aqui a botoeira. Mas qual botoeira é? Uma botoeira NA ou uma botoeira NF? E agora? A gente olha o símbolo. E o símbolo me diz que é 1 e 2. A numeração ele está fechadinho ali, né? Então eu sei que é uma botoeira NF. Para facilitar, eu vou tirar o contato da botoeira. Eu estou afrouxando aqui. Opa, desculpa aqui. Afrouxei 1 e 2, correto? Do 95 ao 96, ele vai para o 1. Então ele foi para o 1. E ele sai no 2, né? Para continuar no circuito. Pego outro fio, coloco no 2. Sem problema nenhum. Então nós temos aqui 1 e 2, que é uma botoeira NF. Esse é o B0. Qual é a função desse nosso amigo? A função dele no circuito é desligar o motor. Ok, feita aqui a ligação, certo? E nós temos o fio que sai o 2 aqui. Se olhando pelo projeto, o fio que sai de 2 ele vai para dois lugares. Ele vai para 3 e ele vai para 13, né? O 3 a gente sabe que tem a outra botoeira aqui, que é uma botoeira NA, e aqui tem 3 e 4. Eu vou puxar também aqui, para que a gente possa olhar. Opa, desculpa aqui. 3 e 4, correto? Os 3 e 4 a gente vai fazer o quê? Vai sair o fio que vem do 2 e vai entrar no 3. Você tem que ir para o 13 também, né? Então beleza. A gente pega outro fio e coloca junto aqui com o 3. Muito cuidado na hora de colocar esses fios aqui, né? Porque como são dois, às vezes acontece que a gente não dá a pressão certa e ele acabar não ficando firme, tá? Além disso, usar a chave correta, Phillips, usando o Phillips, e aí tá tudo certo, aqui ele fica bem legal, certo? Então, entrou aqui. Eu sei também que tem o 4. O 4, ele sai dois fios, um deles vai para 14 e o outro vai para A1, né? Então, eu sei que são dois, eu coloco mais dois aqui também. Deixa eu arrumar aqui. Puxar um pouquinho. Coloquei um aqui. E o outro também eu já vou deixar posicionado aqui. Certo? E agora eu efetuo o aperto necessário. Então,
nós temos aqui 2 fios do 4 e 2 fios do 3. Certo? Como eles estão presos aqui, olhei no projeto está correto, já vou deixar eles fixos na botoeira. Desculpa aqui, tive que precisar de um auxílio aqui para apertar o parafuso. Pronto. Então tá aqui, 13 e 14 estão fixos aqui. Vamos pegar primeiro o que sai do 3, né? Que é o que iria para o 13. Onde está o 13? Se a gente olhar a botoeira, desculpa, a contactora, nós temos o 13 e o 14 aqui na sequência. Então beleza, pego o meu 13, deixa eu confirmar, 3 aqui, então é 13, e coloco no 13 de cá. Pronto. E aqui saem os outros 2 fios do 4, correto? Um deles vai para o 14, já vou colocar aqui no 14. E o outro, pelo projeto, a gente vê que ele vai para A1. Então, eu vou tirar aqui e vou colocar em A1. Eu vou mostrar para vocês aonde fica esse A1. A1, aqui, A1, ele está aqui, ó, nesse lado de cá, nesse parafuso aqui. E eu vou mexer no A1. A2 está aqui e A1 está aqui, certo? Então, com isso, a gente encerra a montagem do nosso circuito auxiliar ou de comando. Então, nada mais certo agora do que, depois de feita essa montagem, a gente testar. Então, a gente vai primeiro energizar a nossa instalação e aqui eu vou ligar o circuito auxiliar. P0 faz a chave magnética fechar. Então, vamos ver. Fechou. E desligou. Então, ligou. Desligou. Está correta a nossa instalação. Feito isso, agora nós vamos partir para o circuito de potência, certo? E aqui está o nosso circuito de potência. Vou desligar o disjuntor, né, para segurança nossa, o geral também. E agora eu vou fazer essas ligações que ficaram faltando. Nós temos aqui 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Então eu vou pegar o número 2, a fase 2, e conectar no número 1 da contactora, aqui, que é os contatos de potência da contactora, certo? Vou ligar o 2 do disjuntor, no 3 da contactora. Vou ligar o 6 do disjuntor, no 5 da contactora. E aqui está feito o nosso circuito principal. Vamos olhar ali de acordo com o projeto. Nós temos os disjuntores, as fases entrando, tá certo? Bem aqui assim, ó, deixa eu aqui organizar melhor. Bem aqui é o disjuntor, tá certo? Depois a gente desce. Aqui no meio do caminho é o K, é o disjuntor, melhor dizendo, a contactora. E embaixo nós temos o que? O relé térmico. E depois vem o motor embaixo aqui, né? Então, olhem a sequência como está agora. O que eu faço agora? Já temos o nosso motor fechado, as pontas já estão ligadas aqui, né? Então, basta a gente ligar cada uma dessas pontas dentro do motor aqui. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou fazer uma transição aqui. E aqui está o nosso motor. Tá as 3 fases aqui. Eu vou ligar cada uma delas no contato principal do meu relé térmico. Só tem um contato bem frouxo aqui, né? Vou dar uma apertada boa para ele. Isso, acho que não ficou tão bem, mas vou arrumar agora. Isso. Esse aqui vai melhorar agora. Ficou um fio, né? Ficou bom, não? Vamos melhorar. Como eu falei, muito cuidado na hora de colocar os terminais. Garanto que estejam bem apertados, tá? Para fazer o acionamento. Coloquei essa fitinha aqui para ficar mais fácil de evidenciar a ligação do motor. Feito tudo isso, circuito de comando ou auxiliar, circuito de potência ou principal, feito também, basta eu ligar o meu motor. Opa, primeiro eu tenho que ligar o disjuntor,
desliga o disjuntor do circuito auxiliar. Ó. Por que não funcionou o motor? Porque o disjuntor aqui está desligado. Então eu preciso ligar esse disjuntor para funcionar. Então eles são separados, né? E agora vai funcionar. Motor funcionando, tudo certo. Quero desarmar esse motor. D0. Parei meu motor desligado. Funcionando. Beleza, pessoal? Essas são chaves magnéticas, tá? Comandos elétricos. É bem fácil de montar se seguir a numeração. Por isso eu falei desde a primeira vez. É importante conhecer cada componente, cada símbolo de componente e ao mesmo tempo conhecer cada numeração, contato NA, contato NF, o que são cada um. Porque na base dessas imagens que estão aqui, vocês conseguem montar todo esse projeto. Tá certo? Pessoal, obrigado pela aula de hoje. A gente segue semana que vem. Até mais!